sempre meio ruim tudo. É sempre meio ruim tudo. Claramente dá pra ver a influência de cartoon, de desenho japonês no meu trabalho, assim. Até hoje, depois que eu já passei por todo um processo de desconstrução, assim, ainda é bastante claro de onde veio essa primeira vontade, assim, as minhas inspirações, sei lá. É algo comum com muita gente da minha geração, até mais antiga, assim, de ter esse pé no cartoon, no desenho animado. Por mais que agora eu tenha uma linguagem que eu me sinta mais confortável, que eu sinto que é uma linguagem minha, assim, dá pra ver muito claramente de onde ela veio. Eu nasci em Portugal, eu fiquei sempre mudando de lá para o Brasil, porque a minha família é brasileira, então a gente fazia muito essa coisa de ir e voltar. Sempre estive na internet desde muito pequena. E às vezes era meio ruim, porque eu ficava tempo demais, mas me deu a oportunidade de criar uma comunidade muito grande, assim, tipo, acho que todos os meus amigos que eu levo pra vida, assim, eu conheci na internet, eu conheci em sites e são pessoas que também desenhavam. Eu acho que hoje em dia é muito um caminho pra quem não tem acesso a, sei lá, um museu de arte ou uma cena artística de cara quando é criança, porque, assim, eu fui no meu primeiro museu, na primeira exposição de arte, quando eu tinha, sei lá, 17 anos. Eu nunca tive realmente acesso a isso na minha vida, então foi sempre pela internet, por outras mídias, então era meio que uma coisa já mastigada que eu recebia e eu meio que, tipo, internalizava aquilo e tentava fazer algo a partir daquilo. Então era tipo já um pastiche do pastiche e eu comecei a postar meus desenhos na internet na época no DeviantArt, assim. E aí tipo um cara que era de uma editora independente lá de Portugal perguntou se eu não queria fazer um quadrinho pra um zine dele, assim. E eu nunca tinha feito um quadrinho, tipo, já tinha tentado, assim, eu tinha acho que 13, 14 anos na época. E aí eu falei, tá bom, vou fazer. E aí eu fiz e rolou, eu mandei. E aí eu fui no evento de lançamento e foi aí que eu comecei a entrar em contato com, tipo, a cena de quadrinhos de lá. E logo depois disso eu me mudei pro Brasil. E aí no Brasil eu comecei a ter contato com a cena daqui. Sempre pelos quadrinhos e sempre meio que nessa pegada dos impressos independentes, assim. E de uns 2 anos pra cá eu tô tentando meio que expandir isso e, tipo, desconstruir muitas coisas que estavam em mim há muito tempo e tentar ter uma forma de expressão mais solta, tipo um desenho mais desprendido do que eu achava que era certo, assim. Acho que um tema que tá sempre no meu trabalho é sempre a melancolia, um sentido de não pertencimento, de abandono, assim, que eu acho que tem muito a ver com coisas que eu vivi. E tem muito a ver também com a minha vivência enquanto uma pessoa LGBT. Então eu acho que sempre vai ter isso. Sempre, por mais que eu não aborde necessariamente temáticas assim, acho que sempre vai vir muito acompanhado de vivências que estão relacionadas a esse tipo de vida. Uma mulher e tal, sempre é mais difícil de se colocar nos lugares, de ser levada a sério. Acho que isso é uma dificuldade que eu tenho, assim, de muitas vezes ser subjugada de cara, assim. E às vezes isso pode acontecer e eu nem perceber, assim. Então é uma coisa muito que vai além do meu controle a esse ponto. Eu nunca consegui escrever um roteiro e depois desenhar, tipo... então pra mim sempre foi tipo,
tenho uma ideia e eu fico meio que ruminando ela dentro de mim, assim, e depois eu só vomito tudo no papel, assim, ou no computador, sei lá. E acho que é a maneira que funciona melhor pra mim, porque eu acho que é uma forma que me faz criar coisas que eu não imaginaria, assim. Acho que pra mim a parte mais prazerosa, assim, é, tipo, terminar e ver um resultado, uma coisa que, tipo, acho que às vezes vai além de mim no passado. É uma coisa que tem vida própria, assim, e vai pro mundo, sei lá. Quando eu não consigo desenhar, sei lá, por 2 dias, eu já fico, tipo, caio numa depressão horrível, fico bem mal, assim. Então eu acho que é essa relação de codependência com a sua produção. É uma coisa que é bom desconstruir, mas, tipo, meio improvável, é que você, tipo, atrela o seu valor à quantidade de trabalho que você põe pra fora. Porque a gente vive numa sociedade capitalista e tal, blá. Mas eu tenho muita dificuldade em, tipo, me distanciar disso, assim, de pensar, não, pera, tipo, eu posso fazer essa pausa, eu posso não fazer sempre o melhor trabalho que eu consigo e tudo bem, assim. Essa autocobrança, essa autocrítica, que é sempre a mais cruel, acho que é a maior dificuldade que eu tenho. Eu acho que depois que tá pronto, eu sempre me sinto meio vazia, assim, como se... Tipo, os meus dias eram programados em prol daquilo e agora terminou e, tipo, e agora? O que eu faço? Meio, tipo, síndrome de ninho vazio, assim, sendo que a minha criança é, tipo, um pedaço de papel.